Olá, queridos alunos, meu nome é Nadine Salomon, eu sou professora de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues e o tema que eu escolhi para tratar com vocês hoje, bem rapidamente nessa dica, é o referente aos prazos processuais. É um tema que não foi escolhido à toa, né? Ele veio aí inspirado na notícia que nós tivemos da iminência de ser publicado efetivamente a qualquer momento um novo concurso público para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, ainda que não tenha sido publicado oficialmente um edital, a gente já tem algumas informações importantes a respeito desse novo concurso público do TJ de Santa Catarina. Por exemplo, os cargos em que há expectativa de se abrirem vagas, a gente já sabe que, pelo menos para alguns deles, será exigido conhecimento a respeito de processo civil, e também a gente já sabe qual é a banca que vai conduzir esse concurso público, que é a FCC, a Fundação Carlos Chagas. É uma banca bem tradicional no Brasil, ela já realizou diversos concursos públicos para o nível médio e para nível superior também, então a gente tem aí um banco de dados, um banco de questões bem robusto para trabalhar. A professora Débora tem um vídeo bem interessante a respeito de informações desse concurso público do TJ de Santa Catarina. Fica aqui a sugestão para você que eventualmente queira saber mais a respeito. Aqui no Rico Domingues a gente já trabalhou em alguns cursos pré e pós-editais, focados especificamente na banca FCC. Então, o estudo que a gente vai promover aqui, ele é um estudo direcionado a resoluções de questões da banca FCC, focado justamente no tipo de assunto que a banca FCC gosta mais de cobrar e também na profundidade que a banca exige para aquele determinado cargo específico do concurso público. Então, seguindo aqui o nosso script de sempre, eu vou trabalhar com vocês noções principais a respeito de prazos processuais e, na sequência, a gente já vai trabalhar duas questões envolvendo esse tema para vocês terem bastante tranquilidade na hora de enfrentar questões a respeito dessa temática aqui. Então, vamos lá. A primeira ideia que eu gosto de trabalhar é que os prazos processuais podem ser classificados a partir de critérios diferentes, né? O primeiro critério que eu menciono sempre nas aulas é o critério quanto à origem. Então, o prazo processual legal quanto à origem pode ser, processual legal, quando ele é determinado por lei. Se ele é determinado pelo magistrado, a gente vai classificar esse prazo processual como um prazo processual judicial. E se eventualmente ele é fruto de convenção das partes, ele vai ser um prazo processual convencional. Mas a grande regra do nosso sistema, o CPC de 2015 continua mantendo essa regra, é que para cada ato processual a lei já tende a definir previamente um prazo específico para sua realização. Diz ali o caput do artigo 218 que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então, a grande regra que a gente tem no nosso sistema é que os prazos processuais são do tipo legal. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês de prazos processuais legais dispersos no Diploma Processual Legal Geral, que é o CPC de 2015. Diz aí, por exemplo, que o artigo 1003, no parágrafo 5º, que excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias úteis. O artigo 178 do CPC de 2015 fala ali que o Ministério Público vai ser intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, né, como custos iuris, naquelas determinadas hipóteses legais em que se verifica um interesse tutelável pelo Ministério Público, por exemplo. Um outro exemplo eu trouxe é o artigo 910 do CPC de 2015, que fala ali que na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. A gente acaba verificando, dentre outros tantos exemplos pelo CPC de 2015, que geralmente a opção do legislador é já definir um prazo processual para cada ato processual. Mas, eventualmente, a lei pode ser omissa a respeito. E o parágrafo 1º do artigo 218 fala que quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Então, não esqueçam que quando o juiz determinar os prazos, para fixar o prazo maior ou menor para aquele caso, ele vai levar em consideração a complexidade daquele ato processual. E esse prazo processual é chamado de prazo processual judicial. Eventualmente, quando a lei ou também quando o juiz não determinar
um prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Então, para o específico ato, né, que seja uma intimação que obrigue a um comparecimento, é preciso que a gente observe esse prazo específico de 48 horas. O parágrafo 3º do artigo 218 fala ali que, inexistindo um preceito legal ou um prazo determinado pelo juiz, vai ser de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, não se tratando aí de um ato que obriga a comparecimento, se tratando de um ato que é um ato processual que deve ser realizado a cargo da parte, daí a gente observa o prazo do parágrafo 3º do artigo 218, né, que é de 5 dias úteis. E a gente ainda tem um parágrafo 4º do artigo 218, muito importante, que diz ali que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Não havia um dispositivo semelhante no CPC de 73, é uma inovação no CPC de 2015, então ele vem sendo bastante cobrado em questões de concursos públicos que abordam essa questão do prazo processual. Vocês sabem, né, lá diz também no artigo 231, que a comunicação dos atos processuais ela pode se dar por vias diferenciadas. Pode acontecer uma citação ou intimação, por exemplo, por correspondência, pelo correio. Ela pode acontecer uma citação e uma intimação também por oficial de justiça. Pode acontecer uma intimação, por exemplo, por publicação no Diário de Justiça, impresso ou eletrônico. Então, cada modalidade de comunicação de ato processual viabilizada pelo sistema tem um prazo de início de contagem desse prazo oficial. Está lá no 231, que traz diversos incisos, mas eu trouxe alguns deles para ressaltar aqui com vocês. Então, diz o artigo 231 que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, inciso 1º, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Essa modalidade de citação e intimação pelo correio, por ser mais barata e eventualmente mais célere, é a modalidade mais utilizada para comunicação de atos processuais, em geral. O que acontece? Segundo o texto legal, a data oficial para contagem, de início da contagem do prazo, quando a citação ou a intimação se dá pelo correio, é a data da juntada aos autos do aviso de recebimento dessa correspondência. Eventualmente, um réu de determinada ação, uma vez citado ou intimado a respeito de uma situação nesse processo, ele assina esse aviso de recebimento em determinado dia e pode ser que leve aí muitos dias até esse aviso de recebimento assinado por ele ser efetivamente juntado ao processo e aí o prazo começar a correr oficialmente. Eventualmente, se esse réu que foi lá citado e intimado pelos correios quiser comparecer ao feito antes da juntada desse aviso de recebimento aí nos autos, ele pode fazer, ele pode apresentar uma contestação antes do início da contagem aí oficial do prazo que ele teria para apresentar a contestação. Não tem mais problema com relação a isso no CPC de 2015. Isso com base na redação do parágrafo 4º do artigo 218. Não há mais que se falar, portanto, na esdrúxula possibilidade que havia no CPC revogado de se considerar a intempestividade por prematuridade, né? Alguma parcela da doutrina ainda defendia a possibilidade de uma pessoa que apresentasse, nesse exemplo que eu citei, uma contestação, por exemplo, antes da juntada aos autos do aviso de recebimento, né, dessa correspondência, poderia não ser recebida essa petição porque ela seria intempestiva, não porque ela deixou transcorrer o prazo e não foi apresentada, e sim porque ela foi apresentada cedo demais. Não faz o menor sentido dentro do modelo cooperativo de processo civil, né, dentro da sistemática contemporânea de processo civil, a gente admitir a persistência desse raciocínio aí da intempestividade por prematuridade. Então, não se fala mais isso, ainda mais porque agora a gente tem uma redação expressa aqui no parágrafo 4º do artigo 218, de que será considerado sim tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Isso é importantíssimo, gente.
Com relação agora às consequências processuais, que é um outro critério que a gente pode utilizar para classificar os prazos processuais, a gente pode dividi-los em prazos próprios ou prazos impróprios. Os prazos próprios são aqueles prazos destinados à prática de atos processuais pelas partes e, uma vez não observados, vão ensejar a perda da faculdade de praticar esse ato, incidindo o ônus respectivo, que é a preclusão temporal. Agora, contrariamente, se a gente estiver diante de prazos impróprios, os prazos impróprios, por serem atinentes aos atos praticados pelo juiz e também atos praticados por auxiliares da justiça, uma vez desrespeitados, não vão gerar qualquer consequência aí, qualquer preclusão dentro do processo. O que fica aí a minha observação do ponto de vista da efetividade do processo é lamentável. Trouxe aqui, por exemplo, lá no artigo 226 consta que os despachos devem ser proferidos em 5 dias, decisões interlocutórias em 10 dias e sentenças em 30 dias. É um princípio básico da hermenêutica de que a legislação não deve conter termos inúteis. Então é interessante que mesmo os juízes observem os prazos determinados pela lei para a realização daqueles específicos atos processuais, né? Mas enfim, a gente sabe que na prática, por serem prazos impróprios, uma vez desrespeitados, não vão gerar qualquer consequência ao juiz ou aos auxiliares da justiça dentro daquele processo, né? Passou o prazo de 30 dias, o juiz não exarou uma sentença naquele caso, por exemplo, é claro que não vai precluir o direito, a faculdade, a oportunidade de o juiz prolatar uma sentença naquele caso, porque assim ele vai estar, inclusive, prejudicando as partes, né? Aquela necessidade, aquele poder e dever de decidir o feito permanece para a figura do juiz, mesmo transcorridos aqueles 30 dias determinados em lei, porque é um prazo impróprio, né? Só que é importante aqui ter para vocês a consciência de que tanto esses prazos próprios como os prazos impróprios podem ser objeto de negócio jurídico processual. Então, pode-se convencionar aí de forma diferente a respeito dos prazos previamente disciplinados em lei a respeito de prazos próprios ou prazos impróprios. A gente já fez uma dica especificamente a figura do negócio jurídico processual, que é uma inovação do nosso sistema. Também fica a sugestão para vocês quiserem procurar. Esse vídeo já está no canal do Rico Domingues também. Outro critério agora de classificação dos prazos processuais leva em conta a possibilidade de alteração ou não do prazo processual. E aí a doutrina tradicionalmente divide os prazos processuais com relação a esse critério em prazos dilatórios ou prazos peremptórios. Então, os dilatórios seriam aqueles prazos que podem ser ampliados ou reduzidos por convenção das partes. E aí eu trouxe o exemplo do artigo 313, inciso 2º do CPC de 2015, que é o prazo de suspensão convencional do processo pelas partes, que pode acontecer pelo prazo de até 6 meses, né? E os prazos peremptórios tradicionalmente são trabalhados pela doutrina como aqueles prazos indicados por lei e que não poderiam ser modificados pela vontade das partes ou por determinação judicial. Então, somente poderia haver modificação de um prazo peremptório em casos excepcionais de dificuldade de transporte ou na ocorrência de uma calamidade pública, por exemplo. Mas atenção, gente, a partir do CPC de 2015, a partir de uma análise sistemática do CPC a respeito de prazos e a respeito de negócios jurídicos processuais, por exemplo, a gente pode afirmar com tranquilidade que todos os prazos podem ser alterados por convenção das partes, inclusive os prazos peremptórios. Então, a gente pode observar que na prática todos os prazos acabam sendo aí considerados dilatórios, né? É claro que é interessante a gente continuar trabalhando nessa classificação pela questão doutrinária e porque o texto legal ainda tem um certo apego a alguns termos aí que na prática não vão ter muito mais sentido, mas ficaram relegados mais ao âmbito teórico, mas ainda restam mencionados no CPC de 2015 a respeito, por exemplo, de prazos peremptórios. Vocês vão observar
em uma oportunidade ou outra, a menção a prazos peremptórios. Mas uma coisa é certa, tanto prazos dilatórios quanto prazos peremptórios, qualquer tipo de prazo pode ser objeto de um negócio jurídico processual tendente a, por exemplo, dilatar esse prazo. Então, na prática, todos os prazos acabam sendo considerados dilatórios. Outras observações importantes também a respeito de prazos processuais. Trago aqui duas delas nesse slide. O artigo 229, o caput e o parágrafo 2º deles são importantíssimos. Diz ali que litisconsortes que tiverem diferentes procuradores e também que esses diferentes procuradores pertençam a escritórios de advocacia distintos vão ter prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. A regra do caput é excepcionada por uma situação ali trazida no parágrafo 2º do artigo 229, que diz ali que não se aplica esse disposto, não aplica essa concessão de prazo em dobro aos processos em autos eletrônicos. Então, o que acontece? Se a gente tiver em autos físicos e houver um litisconsórcio nesse processo e essas partes que compartilham o mesmo polo da ação forem representadas por diferentes procuradores, mas não basta isso. Além de serem diferentes os procuradores, é preciso que esses procuradores componham, pertençam a escritórios de advocacia distintos. Aí sim, a própria lei vai conceder automaticamente prazo em dobro para a manifestação desses litisconsortes no processo. Esse raciocínio se dá pensando-se que os litisconsortes, eventualmente, vão ter um pouco mais de dificuldade de acessar os autos para apresentar as suas manifestações no feito. Então, se presumiu essa situação, essa dificuldade, já se concedeu pela lei automaticamente esse prazo em dobro para os litisconsortes representados por diferentes procuradores pertencentes a escritórios de advocacia distintos. Mas a gente sabe que se a gente estiver diante de autos eletrônicos, pode estar cada um dos advogados diferentes em cada um dos seus escritórios lá, peticionando no processo, ao mesmo tempo, em casa, de pijama, até a última hora lá da meia-noite do último dia do prazo. Então, não havendo essa dificuldade de acesso aos autos quando se tratam de autos eletrônicos, não faz sentido conceder a esses litisconsortes um prazo em dobro. Então, por isso que fica claro, o caput diz respeito a autos físicos. Quando a gente vai diante de autos eletrônicos, não incide essa regra aí de prazo em dobro, sendo contado, por exemplo. Uma outra particularidade com relação aos prazos que a gente tem que ressaltar é que, segundo o artigo 183 do CPC, a União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Então, a gente houve aqui, a gente pode afirmar também que houve uma unificação com relação a essa garantia à União, os Estados, o Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Pelo sistema processual revogado, essas figuras tinham um prazo em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar e tinham um prazo simples para contrarrazoar ou para apresentar uma réplica, por exemplo. Isso causava uma certa confusão. Então, se optou por unificar. Atualmente, essas figuras têm um prazo em dobro para todas as suas manifestações. Então, vão ter prazo em dobro para contestar, eventualmente, para recorrer, eventualmente, e também, quando forem contrarrazoar, também vão ter um prazo em dobro para se manifestar nos processos. O parágrafo 2º do artigo 183 também é interessante. Ele vai dizer que não se aplica esse benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio do ente público, Então, por exemplo, aquela situação ali que eu trouxe, um exemplo do artigo 910 do CPC, na execução fundada em título executivo extrajudicial, a fazenda pública será citada a propor embargos em 30 dias, aqui a gente tem um prazo próprio. Não tem como a Fazenda Pública se insurgir nesse processo, eventualmente pleiteando aí com base no artigo 183
a concessão de um prazo em dobro para apresentar embargos, né? Eu tenho que apresentar embargos em 60 dias, porque eu tenho essa prerrogativa no artigo 183. Aí não vai incidir, porque se trata de um prazo próprio. Como diz o parágrafo 2º do artigo 183, esse benefício da contagem em dobro não vai incidir quando se tratar de prazo próprio, criado especificamente para aquele ente público atuar no processo. Ainda, gosto de acrescentar a observação que não está disposta no artigo 183, mas está disposta em outros dispositivos do CPC de 2015. Esse prazo em dobro para manifestação do processo também é uma garantia que se estende a algumas outras figuras que não estão ali no caput do 183. Se estende, por exemplo, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, a escritórios de assistência jurídica conveniadas e também a núcleos de prática jurídica de faculdade de direito devidamente reconhecidos em lei. Outras particularidades, pontos interessantes a serem trabalhados a respeito de prazos processuais são o que diz o artigo 139, inciso 6. O artigo 139, ele trabalha ali em diversos incisos o poder, né, os poderes formais e materiais do magistrado, na condução dos processos em geral, né, os poderes de gerenciamento dos magistrados em relação aos processos. E ele especifica ali, no inciso 6, a possibilidade expressa que o magistrado tem de dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Além disso, a gente tem também um enunciado importante, exarado, elaborado pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é o enunciado número 19. Ele trata especificamente dos negócios jurídicos processuais. Ele traz ali diversos exemplos de o que se considera possível compor um negócio jurídico processual. E eles colocam ali, dentre essas possibilidades, a possibilidade de existir um acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza. Então, esses aqui são indicativos de que os prazos aí podem realmente ser alterados e algumas classificações envolvendo prazos processuais realmente ficaram relegadas para o âmbito teórico. Ainda, importante com relação ao tema, o artigo 219 fala ali que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E o parágrafo único, diz, esclarece que o disposto nesse artigo vai aplicar-se somente a prazos processuais. Então, prazos de direito material, como por exemplo, prazos prescricionais ou prazos decadenciais, não se aplica essa regra do caput de contagem de prazo apenas em dias úteis, tá? Ainda importante o que diz o artigo 220, que vai se suspender o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. É um dispositivo que não tem um dispositivo compatível no CPC 73, né? É uma inovação também, é uma matéria que gostam bastante de cobrar em questões de concursos públicos envolvendo esse tema. Aí o que tem que ficar claro aqui pra gente pelo artigo 220 é que vai se suspender o curso dos prazos processuais nesse prazo, né? A atividade jurisdicional, até por mandamento constitucional, é ininterrupta. Tanto é que o parágrafo 1º do artigo 220 fala ali que, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto nesse caput. O que não vai acontecer é se escoar, se contar os prazos processuais, porque eles vão ser suspensos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Importante ainda também que dispõe o artigo 224 do CPC. Diz ali o caput que, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Gente, isso fica muito abstrato para vocês, difícil de decorar essa redação desse dispositivo. Eu aconselho até que escrevam letras garrafais, pendurem na parede, pendurem na geladeira,
geladeira de vocês, porque uma coisa é certa. Quando a questão cobra prazo processual, a tendência é, pelo menos em uma assertiva, tentar confundir o candidato, invertendo aí essa redação. Geralmente eles colocam assim: salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento. Não, não é assim. É o contrário, né? Se exclui o dia do começo, mas vai se incluir o dia do vencimento. Então, muita atenção, né, com relação a isso. O que diz também o parágrafo primeiro é interessante, falar ali que os dias do começo e do vencimento do prazo vão ser protraídos, ou seja, né, vão seguir adiante, protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Importante também, agora, reunindo, né, todas as observações que a gente fez desde o início do vídeo, a gente tem que ter em mente que os prazos são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Também, os prazos vão se computar somente em dias úteis. E também, não podemos esquecer a regra lá do artigo 231, que traz ali algumas datas oficiais para início da contagem de prazos processuais. Então, por exemplo, o artigo 231, inciso 1º, diz que considera-se dia do começo do prazo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou a intimação for pelo correio. Tá, beleza. Considerando isso, mas a gente tem que considerar também que se exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Então, se eventualmente um aviso de recebimento, dando conta ali, né, do recebimento pela figura do citado, intimado a respeito de um ato processual, for juntada aos autos na sexta-feira, a gente tem que ter consciência que esse primeiro dia é excluído da contagem do prazo e também que se contabilizam apenas os dias úteis. Então, oficialmente, qual é o primeiro dia do prazo daquele, né, ato processual ali, respectivo, que a juntada do aviso de recebimento aconteceu na sexta-feira? Primeiro dia do prazo é na segunda-feira. E a partir daí se contam apenas os dias úteis, né? Chegando na próxima sexta-feira, pula o final de semana e voltamos a contabilizar o prazo pelos dias úteis. Se a gente levar em consideração que a comunicação dos atos processuais também, como eu deixei aqui, né, ressaltado, pode acontecer pela publicação no Diário de Justiça, impresso ou eletrônico, a gente tem que observar aí 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o momento em que o ato é disponibilizado para publicação. O segundo momento é em que a gente considera publicado, então o momento da publicação desse ato. E o momento seguinte é a data do início do prazo. Então, considerando isso, se foi disponibilizado para publicação no Diário de Justiça eletrônico, por exemplo, determinado ato processual na sexta-feira, a gente vai considerá-lo publicado na segunda-feira e o início do prazo começa a contar na terça-feira. Diz ali o 224, parágrafo 2º, que considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, como eu acabei de mencionar para vocês. E o parágrafo 3º, do 224, fala que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação. Então, não confundam também esses 3 momentos aqui, quando a gente está diante de uma publicação, né, a comunicação de um ato processual efetivado pelo Diário de Justiça eletrônico. Então vamos ver aí como é que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para a prova de técnico judiciário auxiliar, no ano de 2018, quis cobrar do candidato o conhecimento, né? Diz ali a questão: de acordo com o Código de Processo Civil em vigor, é correto afirmar, no tocante aos prazos processuais, que, letra A, devem eles ser contados em dias corridos. Não, a gente sabe que a partir do CPC de 2015, os prazos processuais contabilizados em dias envolvem apenas os dias úteis.
Então, a gente modificou o entendimento do CPC revogado. Então, a letra A não é a correta. A letra B diz que o ato processual praticado antes de seu termo inicial deve ser reputado intempestivo. Não, né, gente? Eu chamei bastante atenção para a redação do parágrafo 4º do artigo 218. Então, o ato processual praticado antes do termo inicial, ele é, sim, tempestivo. Então, a letra B também está errada. A letra C fala, ficam os prazos processuais suspensos. Não, né? Os prazos processuais, eles ficam suspensos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ele quis trazer aí, talvez, uma confusão para o candidato a respeito do recesso forense, alguma questão assim. Mas, não, né? A gente sabe que o prazo de suspensão de prazos processuais é 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Então, a letra C também está errada. A letra D diz que, não havendo regra legal ou prazo fixado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato a cargo da parte. Realmente, é o parágrafo 3º do artigo 218 que a gente leu aqui juntos. Então, é para assinalar a letra D, né? A letra E diz ali, salvo disposição em contrário, são os prazos processuais contados, incluindo-se o dia do começo e o do vencimento. Não, né? A gente acabou de ver ali 224, que são contados excluindo o dia do começo e incluindo apenas o dia do vencimento. Então, a letra E também está errada por isso, né? Realmente era para a gente assinalar a letra D aqui. Aí você pode estar pensando, poxa, Nadine, tudo bem, né? É uma prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas a banca não é FCC, a banca é FGV. Então, não tem problema. A gente foi atrás dos cases, tem várias questões envolvendo esse tema de prazos processuais, realmente a banca FCC gosta muito desse tema. Então, eu busquei lá uma questão também bastante atual, do ano de 2018, que envolve essa temática. Então, vamos resolver em conjunto. A gente já viu o que o Tribunal de Justiça gosta de cobrar a respeito de prazos processuais, então vamos ver agora o que a banca FCC gosta de cobrar a respeito de prazos processuais. Diz ali a questão que, em relação aos prazos processuais, a legislação vigente estabelece o quê? Né? Letra A. Diz ali que se o ato processual for praticado antes do início do prazo, será considerado intempestivo. Não, a gente sabe pela redação do parágrafo 4º do artigo 218 que o ato processual praticado antes do início do prazo é considerado sim tempestivo. Então a letra A está errada. A letra B diz que se não houver norma legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 10 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Não, não é 10 dias, né, gente? A gente viu lá a redação legal, diz que são 5 dias úteis para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, a letra B também está errada. A letra C fala na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, preceito que se aplica somente aos prazos processuais. Realmente, né? Esse aqui traz a redação legal bem certinho. Então, a princípio, seria a letra C para a gente assinalar. Mas vamos ver as outras, né, alternativas, porque elas estão erradas no caso. A letra D diz ali que, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento. Não, essa pegadinha a gente já está careca de saber, a gente não vai cair, né? É o contrário, você contar os excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. A letra D está errada. A letra E diz ali que a contagem do prazo terá início no dia mesmo da publicação no Diário da Justiça Eletrônica. E vocês sabem também que essa assertiva está errada, porque um dia é o dia da disponibilização para publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, o dia útil seguinte é o dia da publicação desse ato e se considera o início do prazo no dia útil ainda subsequente. Então, a contagem do prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação no Diário de Justiça Eletrônico e não no mesmo dia. Então, a assertiva está errada. Realmente era para a gente assinalar a assertiva C nesse caso. Gente, eu espero tê-los ajudado aí a esclarecer alguns pontos a respeito de prazos processuais. Eu estou à disposição para ajudá-los, né, nessa batalha, nesse projeto de aprovação do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim como em outros concursos públicos.
e espero encontrá-los em vídeos seguintes ou aqui nos corredores do Rico Domingues. Muito obrigada e até a próxima!